Olá, você está no curso Spider Project, especificamente no apoio à aula 4, Planejamento Físico e Econômico de Projetos com os recursos da ferramenta. Nós estamos falando em um complemento de informação por conta do processo de estimativa da duração das atividades. Além dos processos já apresentados, esse processo merece um entendimento mais aprofundado em função dos recursos que essa ferramenta consegue apresentar para apoio a planejamento de tempos, com foco no cronograma, caminho crítico, metodologia do caminho mais longo, cuja única restrição ainda é o tempo. Todos os outros recursos são ilimitados. No nosso cronograma de projeto CPM, temos ainda que falar sobre as durações drag, do Divot. Temos que apresentar como colocar as durações trazidas pela metodologia PERT, que já foi difundida. Como colocar durações com reservas de tempo, lastros ou buffers. E, para isso, nós precisamos apenas lembrar que o nosso diagrama de Gantt, desenvolvido pelo Henry Lawrence Gantt, ele agora deve permitir que sejam representadas e entendidas a ideia que Stephen DeVoe trouxe com o seu Total Project Control, assunto já abordado nas nossas publicações, na parte acadêmica. E o diagrama de Gantt também deve permitir que seja representado a duração calculada em função de 3 parâmetros, otimista, pessimista e mais provável, como a gente já também apresentou na parte acadêmica, e entender como é que representamos os lastros ou as reservas quando estimamos a duração, com uma certa preocupação e riscos embutidos. Vamos começar então com o nosso amigo Stephen DeVoe, que a partir da ideia de apresentar no caminho crítico, caminho mais longo do projeto, alternativas para torná-lo mais curto, ou seja, se a nossa preocupação, se o que define os limites do nosso projeto é o caminho crítico, pelo sequenciamento lógico, com recursos infinitos, trazendo nesse conceito a perspectiva de que o nosso problema, a nossa restrição, a nossa dificuldade está no caminho mais longo. Trabalhando em cima do caminho crítico, Stephen DeVoe desenvolveu as ideias dele e aqui vamos apresentar como colocar essas durações drag no Spider Project e a partir daí como vamos interpretar esses resultados. Aqui está o nosso projeto e o nosso último layout produzido foi o Critical Path Method, e é esse exatamente que nós vamos trabalhar, ajustando aqui para que as datas tenham uma forma simplificada para liberar espaço para novos campos. Com os campos já ajustados em tamanho, em datas, sem os minutos, vamos ver aqui que a gente pode incluir 2 campos, 2 colunas, representando os campos que são os campos de duração calculado drag. Duration é drag duration. E aqui eu apresento em dias e em horas. Nós não estamos vendo aqui valores nas planilhas, nas células da planilha. Porque provavelmente, na hora em que nós efetuamos o cálculo, o agendamento das informações, das datas aqui, nós não marcamos aqui calcular drag, ou calcular as durações dos dias, dos valores dos dias que DeVoe apresenta na sua proposta. Em quantos dias
a atividade poderá ser reduzida sem que ela passe de ser aquela que também faz parte do caminho crítico. Em quantos dias a atividade pode ser reduzida sem descaracterizar o caminho crítico ou caracterizar outro caminho crítico? Vamos ver quais são as durações drag em dias e em horas. Lembrando que aqui na cálculo drag existe uma preocupação em dizer estamos utilizando o calendário da atividade, o calendário do projeto ou 24 horas. Isso pode ser melhor entendido na parte acadêmica, na parte conceitual das durações drag, dos dias de redução do DeVoe. Olhando aqui, nós temos que 5 dias. Parece que nessa atividade aqui, que dura 5 dias, e eu vou colocar um pertinho do outro, dura 5 dias. Se eu reduzir 5, é o máximo que eu posso fazer, é praticamente eliminar a atividade. Aqui eu tenho 5, aqui é 5, ou seja, parece que aqui é a própria atividade, se for eliminada, melhora a nossa condição de projeto, melhora o tamanho do nosso projeto, reduz o tamanho. E se DeVoe pretendia, ou pretende, por ele estar vivo, ele pretende que, com essa informação, o planejador possa tomar a seguinte decisão. 5, eliminar 5, ou seja, reduzir 5 do prazo original é praticamente eliminar. Não podemos eliminar a atividade para reduzir o caminho crítico, senão estaremos não produzindo o projeto. Mas aqui parece que nós temos uma diferença. Ela tem 5 dias de duração, mas se ainda fosse reduzida em 3 dias, ela estaria sendo produzida e daria um ganho de 3 dias ao projeto. Parece que reduzir ela nela mesmo não faz sentido. Seria conveniente colocar um filtro, uma fórmula, para que mostre para nós só as atividades que podem ser reduzidas sem ser eliminadas. Vamos marcar aqui em cor diferente. Background, vamos marcar para cinza claro. E aqui nós temos outra que pode ser reduzida. 12 é o tamanho de produção, 12 é o tempo de produção, 12 é o prazo de produção da atividade 144, mas eu posso reduzir em 7 dias, que eu trarei um ganho de prazo de 7 dias no projeto todo e a atividade continuará sendo produzida. Se era produzida em 12 dias de forma manual, talvez de forma mecanizada, ela possa ser realizada em 5 dias, trazendo um ganho ao projeto. O agendamento aqui está sendo trabalhado no entendimento de redução do tempo do caminho crítico, quando o nosso foco é o caminho crítico do projeto, aquele que é o caminho que define o maior prazo de produção, automaticamente o prazo do projeto. Vamos ver outra aqui, 10, 12, 15, 8. Essa aqui, 8, 20. Mais uma atividade que pode ser destacada aqui apenas para fins didáticos. E com isso nós poderemos atuar nessas atividades 8, 8, 12, 12. Ou seja, parece que no nosso projeto, no caminho crítico do nosso projeto, temos 3 atividades que poderiam ser reduzidas no seu tamanho, sem descaracterizar o caminho mais longo, transformando outro caminho em outro caminho mais longo, caminho crítico,
E a análise vai dizer o seguinte, pela proposta do Devaux, reduzir 3 dias me custa quanto? Reduzir 7 dias me custa quanto? Se nós tivermos o custo por dia da redução e nós tivermos autorização de uma verba extra para aplicar nessa proposta de ganho, poderemos decidir reduzir 3 ou 7. Eventualmente, o custo para reduzir 3 é maior que o custo para reduzir 7. Ou o custo para reduzir 8 é menor que qualquer outro custo. Com essa informação, o quanto pode ser reduzido, e sabendo o quanto custa para reduzir o prazo dessas 3 atividades, o planejador, em função do cálculo do Steven Devaux, apresentando os dias drag, os dias que a proposta de Devaux garante que, se aplicados, dão um ganho de prazo ao projeto inteiro. Vamos fazer uma simulação retirando aqui o filtro de atividades críticas. Nós já marcamos. E esse que tem 8 dias, se nós mudássemos o prazo de execução de 20 para 23 dias, de 20 para 13 dias, e mandássemos calcular novamente, acredito que a duração drag, os dias drag, devem cair para 1, porque ele ainda será caminho crítico, será 13 dias de produção, mas ela não poderá ser reduzido mais do que 1. Vamos verificar se o entendimento está correto. O caminho crítico permanece caminho crítico. Continuamos com a possibilidade de redução, e agora não mais 8 dias, sim 1 dia. Se eu reduzisse 2 dias aqui, ao invés de 1, e passasse para 11 dias, com certeza essa atividade não seria mais crítica. Outro caminho crítico deve aparecer e todas as durações drag, ou dias drag, devem ser alterados. Continua crítica, mas agora apareceu aqui uma outra atividade que também se comporta como crítica no caminho crítico, novo caminho crítico, e ela pode ser reduzida em 1. Se for reduzida em 1, ela vai virar 11, e teremos de novo aqui 0 para a redução dessa atividade, mas ainda teremos a possibilidade de reduzir essa aqui e essa aqui. Então, essas reduções, normalizando para 20 dias, essas reduções que são apresentadas pelo drag days, que eu chamo de drag duration, que eu chamo de dias pela metodologia do Steven Devaux, que permitiriam uma redução das atividades críticas e apenas de algumas atividades críticas. Parece que aqui também tem uma e eu não vi. 7 dias nessa atividade aqui. O que nós temos, então, aplicando novamente o caminho crítico, o que nós temos, então, incluindo novamente, porque eu não gravei isso, eu vou colocar a coluna drag days e a coluna drag hours. E vou gravar um modo novo, um layout novo chamado 035 Critical Path CPM, com apoio do drag, do Steven Devaux. Duration Devaux, o nome do acrônimo está ligado ao nome dele.
E aqui eu posso arrumar o modo para que ele possa ser preservado e mais tarde resgatado. Caminho crítico tem que aplicar o filtro crítico que já está aplicado. E tanto em dias como em horas, nós vemos aqui a possibilidade da redução. Esse foi o primeiro aplicativo que conseguiu colocar as ideias e a proposta do Steven DeVoe em funcionamento. Mais tarde, outro aplicativo na Europa inclui também como base de cálculo a proposta do DeVoe para auxiliar os planejadores a pensar ou, na verdade, repensar a duração das atividades, o prazo de execução das atividades em função do quanto pode ser reduzido a atividade que está no caminho crítico. Isso é um ganho para os planejadores que trabalham com foco no CPM, porque é possível identificar o quanto se pode reduzir e, com o apoio de uma coluna, um campo extra, o custo por dia, o custo por hora, DeVoe, é o custo de quanto aumenta as despesas na tentativa de reduzir 1 hora daquela atividade, 1 dia daquela atividade. Maiores informações sobre as propostas do Steven DeVoe, elas podem ser encontradas no nosso material didático ou nos treinamentos conceituais específicos desse tema. Duração definida pela metodologia PERT, Program Evaluation and Review Technique, aplicado nos antigos anos 60 e que traziam a proposta de estimar a duração ou prazo de execução de uma atividade em função de 3 parâmetros. Um prazo mais otimista, um prazo provável e um prazo pessimista. Bom lembrar que no nosso material didático, ou no treinamento conceitual, você deve encontrar que essa proposta prevê uma formulação aproximada daquilo que é esperado em cima de uma distribuição probabilística, cuja curva se mostra simétrica e que se mostra até a média com 47% a 50% e com um desvio padrão a mais, chegamos aos 68,2%, trazendo nessa condição de cálculo aproximado uma expectativa de probabilidade e percentual de chance adequada em função de 3 valores de referência. Partindo também do modo ou layout do Critical Path, que é o modo 30, parece que o nosso interesse aqui é ver a partir da estimativa da duração, que aqui até então era feita por similaridade, por análise paramétrica. Nosso material didático e as nossas aulas conceituais podem ajudar nisso. Aqui nós vamos fazer com que ainda a análise do caminho crítico passe agora por uma definição de prazos em função de 3 valores. E os 3 valores têm que ser incluídos através de 3 campos novos que nós vamos agora criar e dar o nome de duração em dias otimista, duração em dias mais provável e duração em dias otimista. Duração otimista. Esse vai ser o nome do nosso campo. É um campo numérico. E eu vou repetir o procedimento para mais 3 campos. Mais 2 campos, para fazerem 3 campos. Fazendo assim 3 campos, o próximo campo vai ser a duração mais provável. Também numérica. Claro que uma codificação planejada deve ser
concebida para que nós não percamos o controle dos nossos campos de usuário criado. Mais um campo livre de usuário, vou chamar aqui de campo do pessimista. Também numérico. E agora, com esses 3 campos, eu preciso colocar dentro da duração a proposta de otimista mais 4 vezes a mais provável, mais a pessimista, numa média ponderada de 6. Essa fórmula pretende dar um valor aproximado da duração que representa a média mais um desvio padrão, conforme prevê 68,2% de chance. Para isso, eu tenho que fazer uma fórmula. Então, fórmula onde eu digo que a duração remanescente, então, campo, editar, não, fórmula nova. Fórmula nova, teremos que o campo duração remanescente, dias, será igual a soma ponderada, a média ponderada dos 3 campos. Os 3 campos são G, F, H. Então, o MP, o mais provável, 6. Então, vai ser H mais 4 vezes G mais F. H mais 4 vezes G mais F. Conferindo os campos. H é o pessimista, F é o otimista e o mais provável é o G. Toda média ponderada em função de seus pesos, nesse caso, 1 mais 4 mais 1 sobre 6. Eu vou chamar isso aqui de duração PERT, devidamente codificada. Há um erro aqui em algum lugar. X. Tira o X e coloca a multiplicação. Não vou executar. Se eu não colocar a duração aqui e aplicar a fórmula, provavelmente eu vou zerar todas as durações. Então, essa fórmula ela não foi seletiva. E para ser seletiva, o sistema deveria entender que eu devo aplicar ou não devo aplicar. Por isso, eu vou criar mais um campo aqui. Um campo de aplicar ou não aplicar o cálculo da duração na proposta PERT. PERT, aplicar. E ela será texto, sim ou não. Para garantir sim ou não, valor, sim, editando para sim, adicionando para não e não permitindo outro elemento. Bom, se eu estou fazendo um layout específico, um modo de trabalho, um modo de entrada de dados, eu vou mantendo os campos muito afetos ao CPM, eu vou agora garantir que esse layout é um layout 40 caminho crítico, CPM, PERT. Observem que eu estou sempre falando caminho crítico, porque se o caminho crítico é o caminho mais longo, todo o esforço, tempo, gasto, trabalho, material que eu for aplicar a mais,
para ter algum ganho, eu tenho que fazer em cima do caminho mais longo. Todos os outros caminhos seriam um esforço que não resultaria em um ganho, no nosso caso aqui, um ganho de tempo. Temos tudo aqui, vamos fazer que a fórmula mude, porque agora nós podemos escolher o que calcular. Então a fórmula vai ser alterada pela edição, dizendo que isso será isso se, então é se, função se uma condição for atendida, então faz alguma coisa, caso contrário, faça outra coisa. Então, se o nosso campo, que criamos agora, o campo sinalizador de calcula ou não calcula, aplica ou não aplica. Se ele for sim, então faremos a fórmula. Ctrl X, Ctrl V. Caso contrário, ele vai ser ele mesmo. Analisando, se o campo que informa ao sistema calcular ou não a duração PERT for sim, aqui está a fórmula que leva ao resultado das 3 variáveis. Caso seja não, ele recebe ele mesmo. Ok? Parece que aceitou. E nós vamos colocar um exemplo. Vamos colocar aqui na nossa análise, fizemos a avaliação dessas 3 atividades que são críticas, definem uma parte do caminho crítico e que, por conta de uma análise de incertezas ou de preocupações, além de serem críticas em tempo, também traziam uma dúvida quanto à sua condição de realização. 12, 10, 15, na verdade, eram 12, 10, 15 como mais prováveis. Mas, mais prováveis, já tivemos um problema, pessimista. Num caso muito pouco frequente, chegou a 15 dias. E num caso também pouco frequente, por sorte ou por uma boa condição, foi realizado em 11 dias. Com esses 3 parâmetros, baseado na proposta de média ponderada para se aproximar a uma probabilidade aceita como boa de 68,2%, aplicando sim, ou seja, queremos que seja calculado, caso contrário, não será calculado. Temos que tomar cuidado, porque qualquer erro na fórmula poderá destruir todas as informações. Então, vou colocar aqui sim, sim, sim. Todos os demais críticos e não críticos devem ser não. Então, vou colocar aqui 8 e aqui 12. Os estudos mostraram 14 e aqui os estudos mostraram 20. Mas eu preciso voltar e ver, sem o filtro de atividades críticas, todas as atividades para colocar não para todo mundo. Porque se eu não colocar não, o sistema pode calcular errado. É em função da fórmula que nós fizemos. Colocar não, propagate downwards, todo mundo é não, menos esse que eu pedi para ser yes. Se tudo estiver certo, nós estaremos aplicando não uma duração ou um prazo pela estimativa análoga, estimativa paramétrica, mas agora colocando a duração calculada por conta da média ponderada de 3 valores, que dá uma aproximação do valor de uma distribuição conforme aquela proposta pelo Program Evaluation Review Technique, usada há bastante tempo atrás.
Vamos ver se a equação definida como se for sim, calcula. Caso contrário, e aqui é caso contrário, seria não. Mas aqui é caso qualquer coisa contrário. Eu fui um pouco mais precioso e tomei o cuidado de colocar no para evitar qualquer problema. Executando e fechando. Parece que tudo permanece como antes, mas aqui nós estamos com durações calculadas que trazem, pela proposta da técnica da média ponderada, uma chance de 68,2%, e aqui as durações não foram aplicadas pelas técnicas que nós já vimos, e sim pela técnica do Program Evaluation Review Technique. Alterações aqui trarão alterações aqui. Calcular, e o prazo de 208 dias passa para 209 dias. Esse pequeno fragmento do caminho crítico, e aqui eu posso chamar mais uma vez ele, esse pequeno fragmento do caminho crítico, quando na dúvida e na proposta probabilística, aumentou em 1 dia o prazo do caminho crítico.